Olá, sejam bem-vindos ao Drica Ribas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Temos um dia de sol, até vocês estão vendo, tem um sol direto, apesar de estar fazendo bastante fresquinho lá fora, porque estamos no outono. Vamos lá. Gostaria de falar sobre o título do vídeo, né? A culpa do Zap Zap, né? Que no Brasil o WhatsApp virou Zap Zap, em função dessa denúncia, né? Que saiu na Folha de São Paulo na semana passada. E que também gerou, deixa eu chegar um pouquinho para trás para o sol, que gerou também essa denúncia da candidatura do senhor Haddad no TSE para tentar impugnar a candidatura do senhor Jair Bolsonaro. E a base da denúncia é que são os disparos de notícias ou de fake news através pelo WhatsApp e que supostamente são pagos por empresários simpáticos ao senhor Bolsonaro. Bom, de qualquer forma, uma denúncia muito séria, é verdade, mas que até agora não apareceu as provas. O TSE abriu a investigação e vamos ver, eu acho que essa investigação até sexta-feira, se nada acontece, né? Eu acho que a princípio vai seguir o transcurso que tem que seguir. Eu gostaria de falar, de voltar um pouco no vídeo que eu coloquei, acho que foi na semana passada, na retrasada, que é o ponto da menos ideologia, mais informação. Tem se falado muito dos dois lados da campanha a questão das fake news, que nada mais ou as notícias falsas, né, a tradução literal para o português, nada mais dos famosos boatos, né, que sempre existiram, e a cada eleição, ou propagado antigamente mais pela imprensa, né, parcialmente pela imprensa, e agora propaga-se muito mais rápido através das redes sociais. Existe remédio para isso? Aí também criaram-se as agências de fast-checking, eu acho que é assim que se chama, e tentam checar essas informações. E é muito difícil, porque praticamente quando você checa uma, tem mais 100 outras para checar. O melhor remédio num contexto como esse é um jornalismo, né, independente de ideologias e priorizar sobretudo a informação. E é isso que parte da imprensa do Brasil, infelizmente, não tem feito. Isso é um ponto. Outro ponto que eu gostaria de comentar é a questão do que quem acompanha as redes sociais, especialmente o Twitter, vê que muitos jornalistas andam reclamando que sofrem ataques. Vamos lá. É verdade, dependendo do tipo de comentário ou coisa que você gostaria de discutir, você pode levar pedrada ou insultos ou sofrer um linchamento virtual, seja para o lado do senhor Haddad, seja para o lado ou seja, os apoiadores, vamos dizer, lulopetistas e bolsonaristas, vamos dizer assim. Isso acontece, isso é fato. Mas existe um grupo, e acho que um grupo bastante importante de pessoas que questionam. E aí é que eu acho que mora um pouco, ou seja, você primeiro tem uma imprensa, parte da imprensa que está baseada em narrativas. Depois você tem aqueles que questionam, porque as redes sociais estão aí, entendeu? E isso não vai mudar, ou seja, o questionamento das pessoas, eles vão continuar. E aí eu acho que é importante saber diferenciar um do outro. E isso eu acho que também não tem sido feito. Mas isso não tem sido feito por quê? Porque aí a gente volta para a primeira situação, porque parte da imprensa não está privilegiando a informação. E o que é informação? Informação é o que acontece. E às vezes, ou seja, a realidade não é aquilo que nós gostaríamos, ou aquela notícia não é uma notícia boa, mas é aquela notícia. Então não adianta você querer vir com uma narrativa, tentar desvirtuar a coisa, porque a coisa vai estar ali. E é isso que eu vejo que muitos andam questionando. Isso não significa, e não estou dizendo que os outros não vão ou se sentem no direito de fazer agressividades e ataques e etc, etc, etc. Bom, desde maio desse ano foi implementado aqui nos países membros da União Europeia a Lei de Dados Pessoais, que é uma lei rigorosíssima, que significa que as empresas
Ou seja, quem for não pode utilizar os seus dados pessoais sob nenhum aspecto, sob nenhum contexto. Isso gerou, por exemplo, um pouco antes da lei entrar em vigor, recebi uma série de e-mails, né, de empresas ou médicos pedindo que autorize eles a terem os dados pessoais. Por exemplo, se você vai fazer você vai ao médico, você precisa fazer um exame, ele precisa dos seus dados pessoais para passar para o laboratório, por exemplo. É o laboratório, então praticamente você é perguntado a cada momento e em todos os aspectos que você dá autorização para a empresa ou médico ou que seja o que for tenha os seus dados pessoais. O que isso tem a ver? Porque estamos discutindo isso. A questão das redes sociais está se discutindo uma coisa que é muito atual, que é a questão da discriminação e racismo pelas redes sociais, ou seja, pessoas que se escondem, ou seja, com perfis falsos ou não, e que usam isso efetivamente para atacar. E tem tido manifestações, na semana passada teve uma manifestação muito grande aqui em Viena contra o racismo, contra a discriminação, ou que vai tudo nesse gênero, mas, e aí é importante abrir um parêntese enorme, em nenhum momento, mesmo nessa discussão, mesmo nesse contexto, se falou em censura. Ninguém falou em barrar, até o próprio Facebook, que anda sendo duramente questionado aqui nos países da União Europeia sobre a questão justamente dos dados pessoais, aquele famoso caso da Cambridge Analytica, só para citar, nem nesse contexto, nem nas eleições do ano passado, aqui que houve, né, um pouco de debate na questão desses grupos, vamos dizer assim, que propagam racismo, etc. Nem nesse contexto se falou como se falou no Brasil, ou como houve, acho que foi até o PSOL que entrou no Supremo para suspender um caso do WhatsApp como propagador, vamos dizer assim, de fake news. Em nenhum momento isso aconteceu. E aí a pergunta é, para que serve a censura? Para que censurar? Eu acho, como eu disse no começo do vídeo, que o único remédio e solução, vamos dizer assim, uma solução paliativa é a imprensa voltar àquilo que tem que... Eu retorno mais uma vez a dizer, menos ideologia, mais informação. Então, em nenhum momento se falou em censura, em nenhum momento, mesmo nesse debate, por exemplo, vou dar um outro exemplo, na semana passada aqui em Viena, ou aqui no centro-norte da Europa, nos prédios não existe a figura do porteiro como existe aqui, existe um interfone, e o interfone tinha o nome das pessoas, e isso também, por essa nova lei de dados pessoais, é proibido. Você não vai mais ver o nome das pessoas, ou seja, dos moradores, e sim você vai estar só com o número dos apartamentos, ou o andar ou o número do apartamento, mas não vai estar mais o nome das pessoas, porque essa nova lei de dados pessoais proíbe isso. Então, ou seja, existe um lado, estão se discutindo muito a questão da privacidade das pessoas e que esses dados pessoais não sejam utilizados, mas em nenhum momento há um questionamento, sim, no Facebook sobre a questão de leis, sobretudo a questão de racismo, vamos dizer assim, ou discriminação, ou ataque, aí verdadeiramente ataques, mas em nenhum momento se falou em censura. Nenhum momento, e nem mesmo nas eleições passadas, no caso, os partidos políticos perdedores vieram e disseram assim, não, se perdeu por causa das fake news. Não, ninguém falou isso, até porque numa democracia, mesmo com um resultado na urna que não nos agrade, ou ganhar, aqui no caso, um partido político que não nos agrade, ou no caso do Brasil, um sistema presidencialista de um candidato que não nos agrade, isso é uma democracia. Então é isso, a gente fica por aqui, mais ou menos esse é o assunto do nosso... Então, do ponto de vista do Drica Ribas, não é culpa do Zap Zap, né? Por aí o Zap Zap passou informações falsas, mas aí
só mesmo o bom jornalismo que pode ajudar a combater as famosas fake news ou os boatos, e automaticamente o WhatsApp não pode haver censura, não pode haver, ou seja, porque o WhatsApp é um tipo de aplicativo que é utilizado no mundo inteiro, né? Brasileiros que moram fora, como eu, que fala diretamente com suas famílias, ou pessoas, né, que fazem empresas, lojas, ou que seja, que usam o WhatsApp para uso comercial e assim vai. Então tá, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês estão assistindo o vídeo hoje, na segunda-feira, hoje é segunda-feira, um bom começo de semana. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixe de dar um joinha, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Drica Ribas. Fui!